Imagina se fosse um por um. Pois é. Pessoal, boa tarde. Hoje é dia 2 de agosto. A gente está iniciando a 13ª aula da disciplina de Teoria dos Grafos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que estejam todos com saúde aí, né? Apesar dessa pandemia. Apesar dessa aula ser a 13ª aula, vocês veem que a gente está com alguns slides de atraso. A gente hoje está no slide da aula 10. Eu até convido vocês aí para quando a, a aula retornar, né, para o modo presencial, se vocês quiserem rever essa disciplina, na verdade, eu acho que é a partir desse slide 10, seria mais ou menos a parte que eu acho que a disciplina fica mais legal. Pela que a gente trabalharia com um montão de problema clássico, né? Aqui a gente está com... hoje a gente vai ver emparelhamentos e coberturas, mas depois disso seria caminhos mínimos, fluxos em redes, e o que mais? E que eu lembro é isso. Ainda tinha problema de dominação. Não, a gente viu, chegou a ver dominação, né? Vimos sim. Acho que a gente veria dominação, acho que já viu dominação na verdade. E aí daria para entrar num monte de problemas clássicos, né, da teoria dos grafos. Por exemplo, deixa eu ver um aqui. Por exemplo, caixeiro viajante, né? Que eu acho que vocês já devem provavelmente ver em alguma disciplina aí, né? Uhum. E assim, já teve alguns algoritmos que a gente viu que são legaisinhos aí, que vocês viram, por exemplo, o exemplo de programação dinâmica, que vocês viram aquele algoritmo lá de construir a árvore binária de busca ótima, né? Com frequência de acesso diferenciado. E assim, a gente só viu isso aí, é o que? É só a casquinha, né? Do que daria para ver de tópicos especiais da teoria dos grafos. Tem muito problema que eu acho muito bacana. Tem problema de sequenciamento de DNA que dá para resolver, por exemplo, com programação dinâmica. Recursividade, eu acho que a gente não lembra se a gente chegou a ver alguma coisa de recursividade aqui, acho que não. Algoritmos do tipo dividir para conquistar também são muito úteis na teoria dos grafos, eu acho que a gente não estudou. Enfim, é por isso que eu estou falando. Essa aula 10 aqui seria um marco da disciplina que vocês já estariam com uma bagagem boa, né? Para poder explorar coisas mais avançadas. De antemão, eu já quero falar que eu acho que a gente, apesar de ter avançado devagar, a gente conseguiu cobrir totalmente o conteúdo da ementa. O que a gente está vendo agora, na verdade, são coisas que eu coloquei no plano de disciplina, mas que estão bem além do que está na ementa da disciplina. E assim, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Eu me esforcei bastante para ministrar essa disciplina. Não sei se foi à altura do que vocês esperavam, mas de qualquer forma, espero que essa disciplina contribua de alguma forma para a formação profissional de vocês e também para a formação social, né? Inclusive aí falar para o Max Alexandre aí que às vezes a gente tem umas lições de vida aí, né? A disciplina, se a gente querer. E também vou deixar aberto aqui para vocês, desde já, se alguém gostou da disciplina, né, da disciplina de teoria dos grafos. Tem outra coisa que eu trabalho bastante também, é com teoria da computação. Já trabalhei com futebol de robôs, né, eu gosto muito da simulação 2D. Se alguém se interessar por algum tema nessa linha de pesquisa, eu já deixo aberto aí, né? Eu desejo e quero estar orientando. Nesse momento eu só estou com 2 orientandos de TCC, mas qualquer um de vocês em algum momento aí quiser trabalhar junto, mesmo pode ser TCC, quiser fazer uma iniciação científica, sei lá, escrever um artigo junto, pode falar comigo que eu me coloco aí à disposição. Tá, pessoal? Dito isso, vamos começar essa aula. Então, aqui a gente tem um resumão do que a gente viu nas últimas aulas.
Hoje a gente vai ver essa parte aqui, esse tópico, que seria emparelhamentos máximos em grafos e coberturas. Na verdade, eu acho que isso aqui teria que ser 2 aulas. Uma aula para emparelhamento e outra para cobertura. Se fosse uma aula de tópicos especiais, uma disciplina de tópicos especiais, eu acho que teria que ser umas 3 aulas só para falar de emparelhamento. Que, poxa, emparelhamento tem muita coisa muito legal para fazer, pessoal. Tá bom, mas vamos lá. O que são emparelhamentos? Bom, emparelhamento, vocês vão encontrar na literatura em inglês, eles chamam emparelhamentos de matchings. Todas as definições que a gente vai ver nessa aula de hoje, elas foram retiradas e podem ser encontradas no livro do Bond and Murphy, que é uma das referências lá da disciplina, né? Esse livro, a versão em inglês dele, está na edição de 1976, e essas definições aqui estão a partir da página 70, ok? Bom, a gente diz que M é um subconjunto do conjunto de arestas de um grafo, ele é chamado de match ou emparelhamento em G, se seus elementos são arestas e 2 elementos desse conjunto não incidem sobre o mesmo vértice. Então, o que é o emparelhamento? O emparelhamento é um conjunto de arestas, de forma que 2 a 2 eles não possuem vértices em comum. Então, se a gente for pensar o que é um emparelhamento, na verdade, o emparelhamento é um conjunto de arestas que vai cobrir os vértices do grafo. Bom, então, com essa noção que o emparelhamento é um conjunto de arestas que vai cobrir os vértices do grafo, eu pergunto para vocês, o problema do emparelhamento, ele aparenta ser um problema de maximização ou um problema de minimização? Maximização, não? Maximização, tá? Então, a ideia que a gente busca é buscar um emparelhamento máximo, né? Um emparelhamento que consiga cobrir a maior quantidade de vértices do grafo possível. Tá bom. Então, vamos ver agora alguns jargões, algumas notações que a gente usa relacionadas a emparelhamentos. As 2 extremidades de cada aresta EI do emparelhamento são ditas estar emparelhadas sobre M. Um emparelhamento M satura um vértice V e V é dito ser M saturado, se alguma aresta de M é incidente a V. Caso contrário, V é dito ser M insaturado. Percebam que M é o nome do emparelhamento, tá? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que quando uma aresta do emparelhamento é incidente a um vértice V, esse vértice é dito ser saturado. Quando não existe aresta do emparelhamento que incide sobre V, então V é dito ser M insaturado, ou seja, ele não é saturado pelo emparelhamento. Tem outra palavra que usa também, exposto. Quando um vértice não é coberto pelas arestas do emparelhamento, a gente diz também que esse vértice ele é M exposto. Se todo vértice do grafo G é M saturado, então o emparelhamento M é perfeito. Então, o que é um emparelhamento perfeito? Só para voltar aqui nessa definição, o emparelhamento perfeito é aquele emparelhamento que consegue cobrir todos os vértices do grafo G. M é um emparelhamento máximo se não existe em G um outro emparelhamento M', tal que esse M' seja maior que M. Então, aí, ó. Pergunta, pessoal. Todo emparelhamento máximo é perfeito? Sim ou não? Eu acho que não, professor. Não, eu acho que é fácil ver isso. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Se eu pego um triângulo, por exemplo, o triângulo, um vértice com 3 vértices, 3 arestas. Eu tomo uma aresta
desse triângulo. Essa aresta é, para mim, o emparelhamento. Ela é um emparelhamento máximo? Sim ou não? Você toma uma aresta. Uma aresta qualquer, de um triângulo. Ela é um emparelhamento máximo? Sim. Sim. Ela é um emparelhamento perfeito? Não. Por que não? Porque quando eu tomei essa aresta, ela só saturou dois vértices do grafo. Sempre vai sobrar um vértice que não pode ser saturado. Uhum, entendi. Agora, o contrário. Ele está perguntando aqui, ó, se o emparelhamento é perfeito, então ele é máximo? Sim ou não? Esse é sim. Esse sim. Porque quando o emparelhamento é perfeito, quer dizer que todos os vértices do grafo estão sendo M saturados pelo emparelhamento M. Então, não tem como você tomar um emparelhamento maior do que o emparelhamento perfeito que já cobriu todos os vértices do grafo. Então, obviamente, ele é máximo. Tá, vamos ver alguns exemplos. O conjunto de arestas em negrito aqui, eles correspondem a um emparelhamento máximo. Máximo não, perdão. Eles correspondem a um emparelhamento maximal. Pergunta: o conjunto de arestas V1, V8, V6, V7, V3, V4 é um emparelhamento. Perdão, é um emparelhamento maximal? Sim ou não? Já dei a resposta, né? Que pergunta, essa aí foi uma merda. É maximal, sim ou não, pessoal? É, Sim, por quê? porque não tem nenhum outro emparelhamento maior, né? Porque não tem como você adicionar nenhuma aresta, né? Nesse conjunto aqui, de forma a aumentar o tamanho do emparelhamento. Uhum. Tá bom. Então, isso aqui é o emparelhamento maximal. Esse emparelhamento maximal também é um emparelhamento máximo para esse grafo. Pergunta: esse emparelhamento aqui é o emparelhamento perfeito? Sim ou não? Não, Não, por quê? não tá cobrindo todos os vértices, né? Isso, porque os vértices V2 e V5 são não cobertos. Na figura B aqui, a gente tem um emparelhamento perfeito, que também são essas arestas em negrito, ok? Dá para ver que é um emparelhamento perfeito, né? Tá cobrindo todo mundo aqui. Pergunta, pessoal. Esse emparelhamento aqui, que está em destaque na figura B, é um emparelhamento maximal? É, se ele é perfeito, ele é obrigatoriamente maximal, né? É maximal porque é máximo, né? Aí eu tô falando, quando eu falo, eu pergunto se é máximo, se é maximal, o que é o tamanho do emparelhamento? É a cardinalidade do conjunto, né? Por exemplo, o emparelhamento não é um conjunto de arestas. Qual que é a cardinalidade desse emparelhamento aqui? 1, 2, 3, 4. Então, com 4 arestas, eu emparelho 8 vértices. Uhum. Bora ver. Deixa eu ver. Eu acho que eu tinha um exemplo bem aqui. Vamos ver essa figura aqui. Para ver isso aqui, depois a gente vai fazer o exemplo que eu tenho no tablet ali. Seja M um matching em G, um caminho M alternante em G é um caminho cujas arestas estão alternativamente em E menos M e M. Ou seja, a gente diz que um caminho é M alternante quando esse caminho ele tem arestas que pertencem ao emparelhamento e outra aresta que não pertence ao emparelhamento, consecutivamente. Um caminho é dito ser M aumentante quando ele é M alternante e os vértices de origem e destino e término, né, o primeiro e o último vértice desse caminho, são M insaturados. Vamos ver um exemplozinho, pessoal?
Oh, errei. Tá bom. Pessoal, eu vou tomar outro emparelhamento aqui. Se eu tomo esse emparelhamento em vermelho. Espera aí. Se eu tomo esse conjunto de arestas em vermelho aqui. Esse conjunto de arestas é um emparelhamento? Sim. E agora? Acho que agora não, né? Porque não pode incidir sobre o mesmo vértice? Pode. Não pode. Perfeito. Já entendeu o conceito. Era isso mesmo que eu queria falar. Tá, então vamos falar sobre caminhos M alternantes. Bom, se eu tomar, por exemplo, esse caminho aqui, ó, que sai do vértice 6, passa pelo 7, passa pelo 1, passa pelo vértice 8, vem pelo vértice 3 e acaba no vértice V4. Vocês conseguem perceber que essa sequência de vértices aí corresponde a um caminho M alternante? Tranquilo? Uhum. Por que que essa sequência de vértices corresponde a um caminho M alternante? Porque ó, ele começa num emparelhado, aí ele vai para uma aresta que não é, aí ele volta para um emparelhado. Perfeito. Pergunta, pessoal. Esse caminho aí que está em vermelho, que passa por esses vértices, ele é M aumentante, perdão, é M alternante. Esse caminho, ele é M aumentante? Sim ou não? Ixi, professor, não vou saber te responder porque eu não lembro se qual era o conceito de M insaturado. Então, M insaturado é quando as arestas são, perdão, quando os vértices são não cobertos por arestas do emparelhamento. Ah, então nesse caso não. Nesse caso, não. Por quê? Porque os vértices de início e de destino estão saturados, né? Uhum. São M saturados. Isso. Então, vamos lá. Vou tentar pegar outro caminho agora para... Esse aqui, ó. Ou não dá? Opa. Esse caminho... Ah, não, não serve. Espera aí. Esse não serve. Esse aqui, ó. Esse aqui vai servir. Esse caminho aqui, ó, de V2 a V5, eles... nesse caso aqui não vai dar também. Espera aí. Caguei aqui. Esse aqui não vai dar para falar o que eu queria. Vou pegar outro. Ah, que ótimo. Tem um exemplo pronto aqui, ó. Suponhamos que a... Tá, por que eu não peguei esse aqui? Por que esse aqui não vai servir, pessoal? Primeiro, só explicar para vocês. Primeiro, se eu colocar uma dessas arestas aqui, tá, eu vou pensar no gráfico sem essa... Não tem nem como explicar isso aqui, por que que não vai dar. Porque qual que seria a ideia? Se eu pegasse o caminho aqui, ó, opa, o caminho aqui seria V2, V8 e V5. Aí o que que acontece? Do V2 para o V8 tem uma aresta, do V8 para o V5 tem outra aresta. Aí, de qualquer forma, eu só ia conseguir colocar uma dessas arestas no emparelhamento e, na verdade, eu não ia conseguir colocar nenhuma. Por quê? Porque o V8 ele já estava sendo saturado por outro emparelhamento. Então, nenhuma dessas arestas poderia entrar. Então, esse exemplo que eu tentei pegar aí estava furado, tá bom? Por isso que eu procuro, às vezes, deixar um exemplozinho pronto assim,
para salvar. Então, legal. Suponha que um determinado grafo, a gente tomou o subgrafo induzido por esse conjunto de vértices aqui, ó, de V1 até V8. E as arestas marcadas aqui com resistorzinho aí, são arestas que pertencem ao emparelhamento M. Pergunta, esse caminho aqui, que eu estou chamando ele de P agora, é um caminho M aumentante? Sim, Sim, por quê? porque ele é alternante e começa e termina em vértices insaturados. Perfeito. Porque ele é um caminho M alternante e inicia e termina em vértices que estão M insaturados. Ou M expostos, né? Que eu já falei também que é sinônimo. Tá bom, acho que era isso aqui que eu queria falar sobre o emparelhamento nesse momento. Deixa eu ver como é que está o slide aqui, se a gente continua. Ah, maneiro. Eu vou só voltar para o slide, vou só dar um pulo para vocês tirar um print, aí a gente já vai voltar de novo para o tablet, tá bom? Pessoal, a respeito de emparelhamento, geralmente o primeiro teorema que a gente estuda a respeito de matchings é esse teorema, que é o teorema de Berg, que é um teorema famoso, né, da época de 1957, e ele diz o seguinte: um match em M em G é um match máximo denotado por beta de G. Então, esse beta de G aqui a gente denota o emparelhamento máximo, tá? Se, somente se, G não contém caminhos M aumentantes. Ok? Eu vou pedir para vocês tirarem um print screen aí, que a gente vai tentar fazer essa demonstração. Tiraram o print aí? Sim, professor. Ok. Vamos lá. Vou precisar que vocês me ajudem, hein? E fiquem atentos aí que se eu errar aqui, para voltar atrás, corrigir, dá trabalho. Teorema de Berg. Teorema de Berg. Tá. Então, eu já deixei um textinho aqui, mais ou menos escrito, tá? Que é para ajudar no raciocínio. Então, vamos lá. O que o teorema de Berg diz? Ele diz se a gente tem um matching M que é máximo, perdão, um match M em G é um match máximo se, somente se, G não contém caminhos M aumentantes. Pessoal, esse tipo de demonstração aí, esse tipo de proposição é o tipo bicondicional. Como é que a gente responde proposições do tipo bicondicional? Hã? Tem que provar a ida e a volta. Tem que provar a ida e volta. Perfeito. Então, aqui está a ida e aqui está a volta. Vamos lá. A dica minha para a resolução é que essa demonstração é por contradição. Como é que seria a contradição disso aqui, pessoal? Eu estou falando a proposição, a ida seria como? Se M é um match máximo, então G não contém caminhos M aumentantes. Como é que seria a contradição disso aqui? É matching máximo e contém um M aumentante. Perfeito. Por hipótese, eu vou supor que G é um matching máximo e, por contradição, eu vou supor que ele não contém caminho M aumentante. Que contém, né, professor? Que contenha, perdão. Tranquilo. Contém caminho M aumentante. Beleza. Então, legal. Eu vou supor que existe um emparelhamento máximo M. Então, M é emparelhamento máximo. E eu vou supor que ele contém um caminho M aumentante. Então, isso aqui, eu acho que
sem demonstração, já dá para entender que isso aqui vai chegar numa contradição, né? Só pensando na definição do negócio. Olha, como é que eu tenho um matching que é máximo e esse matching máximo contém um caminho que é M aumentante? Porque se ele tem um caminho que é M aumentante, a gente sabe o quê? Que eu tenho arestas no início e no fim. Ah, eu não esqueci de mostrar isso aí, né? Vamos lá. Esqueci de mostrar isso aí nessa figura aqui. Ó. Quando o caminho é M aumentante, nesse caso aqui, então legal. Se o caminho P, que eu tinha chamado esse aqui, né? É um caminho M aumentante, o que acontece? Eu sei que as arestas de início e de fim são M insaturadas. Já está até aqui, ó. Ou M expostas. Bom, mas se eu sei que as arestas de início e de fim são M insaturadas, e eu sei que esse caminho é M aumentante, como é que eu aumento esse caminho? Ora, só eu pegar as arestas contrárias. Por exemplo, Só inverter, né? Que as que só são. inverter a seleção. Em vez de pegar a aresta V2, V3, eu pego a V1, V2, a V3, V4, V5, V6 e V7, V8. O emparelhamento M tinha tamanho quanto? 1, 2, 3, 3, né? O emparelhamento M tinha tamanho 3. Esse emparelhamento M' que eu criei tem tamanho 2, 5. 3, 4. Ah, é 4, desculpa. 4. Uma unidade a mais. Ok? Então, percebam, sempre que existe um caminho M aumentante, eu posso aumentar o tamanho do emparelhamento. Vamos voltar lá para a demonstração. Perdão aí que o erro foi meu, tá? Que eu esqueci de falar isso. Relaxa, professor. Tá, então agora vamos pensar aqui. A gente tinha o quê? A gente tinha que a nossa proposição de ida era que o grafo G tinha um matching máximo e se G tem um matching máximo, então G contém caminho M aumentante. Percebam que isso aí é fácil notar que é uma contradição, porque como é que eu vou ter um matching máximo e eu tenho um caminho M aumentante? Porque se eu tenho esse caminho M aumentante, eu posso mexer nesse caminho de alguma forma que eu vou aumentar no mínimo uma unidade, né? A quantidade de aresta desse caminho. Vocês concordam comigo? Participa do match? Uhum. Mas vamos ver como é que foi feita essa demonstração aqui. Então, legal. Ele falou, ó, que existe um emparelhamento máximo. Não. Existe esse emparelhamento máximo M e existe um caminho M aumentante. Então, nossa hipótese é que existe M e o que a gente vai querer mostrar é que esse emparelhamento contém um caminho M aumentante e o nome desse caminho M aumentante, não dei nome para ele não, mas vou chamar de P. P é esse caminho aqui, ó, que vem de V0, V1 e vai até 2M mais 1. Ok? Então, legal, eu vou definir agora um emparelhamento M', que é um emparelhamento, é um subconjunto do conjunto de arestas. Mas como é que eu vou definir esse M'? Perceba uma coisa. O M' eu vou definir ele em função do emparelhamento M. Eu vou pegar todas as arestas que tem no emparelhamento M, ok? Menos as arestas de P. Isso aqui, ó, todo mundo é o emparelhamento P, é esse emparelhamento aqui de cima, ok? Na verdade, é o caminho, são as arestas que estão emparelhadas sobre o caminho P, entendeu? Quem que é P? P é o caminho M aumentante, ok? Então, desse caminho M aumentante, se P é um caminho M aumentante, então eu sei que a aresta de início e a de final não estão emparelhadas sobre M, né? Então, eu vou ter um montão de aresta aqui, nesse caminho P, que vão pertencer ao emparelhamento. Mas eu sei que a primeira aresta e a última aresta desse caminho não pertencem ao emparelhamento. Por quê?
Porque, por hipótese, cadê onde é que eu falo? Esse caminho P é M aumentante. Ok? Legal. Então, para definir M', eu peguei o emparelhamento M. Todas as arestas que estavam em P, eu coloquei essas arestas no emparelhamento. Perdão, eu retirei essas arestas do emparelhamento. E eu coloquei o quê? Eu coloquei as arestas que não estavam no emparelhamento. Perceba o seguinte: a aresta V1, V2 estava em M, em preto, essa aresta aqui, ó. Aqui embaixo, quando eu fiz essa união, eu coloquei quem? Eu coloquei a aresta V0, V1. Perceba outra coisa, aqui em cima eu tirei a aresta V3, V4, que estava no emparelhamento M. Ao invés disso, eu coloquei quem? Coloquei a aresta V2, V3. Isso aí vai até o final. Percebam que lá em cima, aqui, ó, eu retirei a aresta V2M-1 e aqui eu coloquei a aresta V2M até V2M mais 1. Então, o que eu fiz? Eu tirei desse caminho aumentante as arestas que participavam do emparelhamento M e coloquei as arestas que não estavam. Ora, P era um caminho M alternante e P também era um caminho M aumentante. Então, na verdade, o que a gente concluiu aqui? Eu tinha um emparelhamento M que era dito seu emparelhamento máximo, né? Porém, eu consegui construir o emparelhamento M'. Qual que é a relação de tamanho? Qual que é a relação entre as cardinalidades de M' e M, pessoal? Quando eu fiz essa troca aqui, quando eu construí o emparelhamento M', qual que é o tamanho de M' com relação ao tamanho de M? Que sinal que vem aqui? É maior, é menor, é igual, é diferente, é o quê? M' é maior, né? M' é maior. Por quê? Porque ele é um caminho máximo. Então, porque em M existia um caminho M aumentante, Uhum. né? Aí, o que eu fiz? Eu tirei esse caminho M aumentante e troquei ele. Ele era um caminho M alternante. Eu modifiquei esse caminho e construí um novo caminho de arestas, de forma que as arestas que não pertenciam ao emparelhamento pertencem a M' e vice-versa. Então, eu aumentei o tamanho de M' no mínimo em uma unidade. Aqui. Então, M' vai ser maior que M, o que é uma contradição. Por quê? Porque a gente, por hipótese, supôs que M era emparelhamento máximo. Uhum. Ok? Então, a ida já foi. Vamos ver a volta. Alguém pode me dizer como é que é a volta desse... Como é que é a proposição de volta desse teorema? G não contém caminho aumentante. Então. Pera, como é que era o teorema mesmo, professor? Foi mal. Perdi aqui a meada. O teorema dizia o seguinte: um match em M em G é um match máximo, denotado por beta de G, se e somente se G não contém caminhos M aumentantes. Ah, tá. Então G não contém caminho aumentante. Se G não contém caminho aumentante, então ele é um emparelhamento máximo. Isso, então é um emparelhamento máximo, exatamente, está correto. Então, como é que a gente... Ah, aqui tem escrito, se G não contém caminho M aumentante... Caminho não. Caminho pode ser. Caminho M aumentante. Então, M é emparelhamento máximo. Então, essa demonstração está falando aqui que ela sai pela contrapositiva. Alguém lembra aí como é que é a contrapositiva disso aqui, pessoal? Se P, então não Q, né?
Então, peraí, eu vou voltar aqui, peraí. Como é que é? Tá, então, vamos lá. A contrapositiva é uma equivalência lógica, né? Quando eu tenho uma coisa do tipo P, então Q, então isso aqui é igual ou equivalente a Não, não é Q, não Q, então não P. então não P. Isso. Isso aí é a contrapositiva, tá, pessoal? Então, como é que seria a contrapositiva disso aqui? M não é emparelhamento máximo, Se M não é emparelhamento máximo, então contém caminho aumentante. não é emparelhamento máximo, então G contém caminho aumentante, né? Isso. G contém caminhos M aumentante. Aumentante. Seria uma coisa desse tipo. Tá. Então, legal. Essa aí é a contrapositiva. Tá. Por hipótese, a gente tem que M não é emparelhamento máximo. Se M não é emparelhamento máximo, então vale essa afirmativa aqui, né? Se M não é emparelhamento máximo, então existe um emparelhamento M' que é maior que M. Ok? Ok. Concorda comigo? Uhum. Então existe um emparelhamento M' que é maior que M. Tá, para continuar agora, a gente vai precisar pegar um operador que a gente conhece como diferença simétrica. Algum de vocês já fez banco de dados? Sim. Sim. Vocês lembram desse operador, diferença simétrica? Full outer join. Alter join. Isso aí. Eu peguei aqui para dar a aplicação, porque às vezes a gente fala só diferença simétrica na matemática, na operação algébrica, né? E a gente não lembra que isso aqui também é operação de banco de dados. Uhum. Como é que funciona a diferença simétrica na matemática? Eu não lembro, acho que na álgebra relacional também ela é representada por esse delta aí, tá? E ele representa exatamente essa operação aqui, ó. A gente vai pegar a união de dois conjuntos e vai subtrair a intersecção deles dois. Na prática é isso aqui, eu pego dois conjuntos, pego a união deles, aí eu tiro a diferença. Então, meu resultado vai ser esse aqui. Aí, se eu não me engano, ele vai ser esse join aqui de baixo. Não sei se vocês estão dando para ver. Deixa eu ver se dá. Ah, dá para eu riscar. É esse join ali de baixo. Tá bom, pessoal? Será que dá para apagar também? Dá. E esse join ali é o outer join, né? A gente conhece ele também como full outer join. Eu acho na NSQL em geral. Eu não lembro se ele muda a semântica dependendo do banco de dados que você trabalha. Mas Muda. enfim, muda, né? Uhum. Tá. Meu trabalho é com PLSQL da Oracle. Maneiro. Seu trabalho TCC que você fala? Não, meu trabalho estágio. Ah, legal. Eu estagio no Tribunal de Contas. Aí lá a gente trabalha com o banco de dados Oracle. Maneiro. Então tá, vamos parar, ver aqui onde é que a gente tinha parado. A gente supôs que o grafo G, né? No grafo G, M não é emparelhamento máximo, então G contém caminho aumentante. Aí, pela hipótese, como M não é emparelhamento máximo, então existe um emparelhamento M' que é maior que M. Então, aqui nesse momento a gente tem dois emparelhamentos, o M e o M'. Bom, então agora a gente vai tomar. O que significa esse colchete aqui, pessoal? Me fala aí mesmo. O que significa esses colchetes em teoria dos grafos? Eita, professor, não vou lembrar a definição, não. Subgrafo induzido. Sempre que vocês veem isso aí em teoria dos grafos, é subgrafo induzido. Então, aqui, a gente está tomando o quê? Um grafo H, de forma que esse grafo H, a gente pegou um subgrafo induzido de G.
E esse subgrafo induzido, ele é um subgrafo induzido pela diferença simétrica. Suponha que esse grafo aqui, ó, é o nosso grafo G. Como é que seria a diferença simétrica desse grafo aqui, pessoal? Subgrafo induzido pela diferença simétrica. Aqui, ó. Percebam que em roxo aqui, lilás, sei lá que cor é essa, são as arestas do emparelhamento M. Em vermelho são as arestas do emparelhamento M', ok? Aí eu quero que vocês me falem o que vai sobrar de aresta aqui quando eu tomar a diferença simétrica entre M e M'. Deixa eu pensar. Vocês querem ver a figura da diferença simétrica? Olha para a figura aí. Vamos olhar de novo para o emparelhamento. E aí, o que vai sobrar aqui? Quem que vai sair primeiro? Vamos pensar só na diferença simétrica primeiro. Ah, tá. Faltou um conjunto de aresta aqui, né? Tem a aresta em preto também. A aresta em preto são outras arestas do gráfico, que não pertencem nem ao emparelhamento M, nem ao emparelhamento M'. Eu acho que vai sair o V7 e o V5, né, professor? V7 e V5. Então, aqui a gente está falando de conjunto de arestas, M é emparelhamento. Ah, então vai sair as arestas vermelho e azul do V5 e vermelho e azul do V7. V5 e V7. Tá, eu estou falando de emparelhamento. Então, entre V5 e V7 não existe aresta. Então, você Ah, tem sim, né? Sim. Ah, pera, deixa eu elucidar melhor. Ó, tem o M e o M' que sai de V3 para V5. V3 para V5. Perfeito. Por que a aresta de V3 para V5 vai sair? Porque você tem ela nos dois conjuntos, né? Perfeito, porque elas estão nos dois conjuntos. Então, a aresta de V3 para V5 vão sumir quando eu for pegar essa diferença simétrica. Qual é outra que você disse que vai sair? A de V1 para V7 e V4 para V7, né? V1 para V7, por quê? Ah, não, deixa quieto, esquece, era só essa mesmo. E nem a de V4 para V7 também. A única que vai sair aqui é a aresta de V3 para V5. Por quê? Porque essa aresta está nos dois emparelhamentos ao mesmo tempo. Uhum, não, eu entendi, acabei dispersando aqui. Tá. Então vamos lá. Mas elas são as únicas arestas que vão sair desse grafo aqui? Não. Tem mais aresta que vai sair. Quem mais que vai sair? As arestas. Tá. O que? Vamos lá, vamos voltar. O que é um subgrafo induzido mesmo, pessoal? Vocês lembram? Não vou lembrar não, professor. Subgrafo induzido, ele é induzido ou pelas arestas ou pelos vértices do grafo. Quando a gente estudou lá no começo da disciplina, acho que a gente estudou mais subgrafo induzido pelos vértices. Uhum. Você pegava um conjunto de vértices, né? Aí, dado que vamos dizer, tem um grafo G e o subgrafo induzido de G, que é o G'. Você tomava um subconjunto de vértices de G e colocava em G'. Então, para cada vértice em G, se existe, cada par de vértices em G, em G', perdão, se existe aresta em G, essa aresta tem que existir em G'. Então, agora aqui a gente está fazendo o contrário, a gente está tomando o subgrafo induzido pelas arestas, né? Então, a gente, dado o conjunto de arestas, a gente vai montar o grafo que possui essas arestas. Então, legal, se a gente está tomando um subgrafo que é induzido por dois emparelhamentos, pelo M e pelo M', faz sentido aparecer alguma aresta nesse subgrafo induzido H que não esteja nem no emparelhamento M, nem no emparelhamento M'? Não, Não, porque o seria conjunto de arestas já está dado. Então, é, quem é que vai sair desse grafo aqui, além da aresta de V5 a V3? as arestas pretas, né? As arestas pretas, perfeito. Então, na verdade, H vai ser esse subgrafo aqui, ó. Já sem
as arestas pretas e sem... Cadê? Tirei alguém? Sem as arestas... Perceba que o V5 saiu, porque o V5 estava ligado nele a aresta preta e a aresta de V3 a V5 só. Então, quando eu tirei ele, tirei as arestas pretas também, o novo gráfico que eu tenho é esse aqui. Ficou desconexo, Agora, né? Hã? O vértice V5 ficou desconexo. Então, mas é porque o que eu peguei foi um subgrafo induzido pelas arestas. Então, os únicos vértices que vão participar desse Ah, gráfico sim, sim. são os Uhum. grafos são os vértices que estão no emparelhamento. Uhum. Entendeu? Então, como o V5 não pertence, então o V5 foi retirado. Percebam uma coisa agora. Isso aqui é o grafo H, tá? Que a gente montou desse emparelhamento. Esse grafo H aqui. Perceba uma coisa. Vamos falar do emparelhamento M. Nesse grafo H, que é um grafo composto somente por vértices e arestas dos emparelhamentos M e M'. Nesse grafo H, pode existir um vértice cujo qual incida sobre ele duas arestas do emparelhamento M? Pode. Não. Do emparelhamento. Ah! Foi mal, professor. Porque se tivesse duas arestas de M sobre um vértice aqui, M não seria um emparelhamento. O mesmo é válido para M'. Então, legal. Então, a gente sabe que todo vértice em H, ele vai ter uma aresta de M, ou uma aresta de M', ou então uma aresta de M e de M'. Uhum. Então, todo vértice em H vai ter... Perdão. Todo vértice em H vai ter grau 1, ou então vai ter grau 2. Então, H, ele vai ser composto, pode ser composto, na verdade, por várias componentes conexas, que são caminhos ou ciclos. Detalhe, quando tiver uma componente conexa em H que for um ciclo, esse ciclo de H vai ser ciclo ímpar ou vai ser ciclo par, pessoal? Essa pergunta é massa. Era pergunta massa até para botar em prova. Ó. Par? Par, por que ele vai ser ciclo par? Porque eu tenho 2 emparelhamentos só, né? Eu tenho obrigatoriamente só número de... Esse caminho foi... Como é que foi obtido esse grafo? Ele foi obtido pela diferença simétrica dos emparelhamentos. Dois emparelhamentos, M1, M2, não, M', né? Uhum. Então, se ele foi obtido por esse emparelhamento aí, em qualquer ciclo desse grafo H, eu vou ter que ter obrigatoriamente, necessariamente, uma aresta de M, uma aresta de M'. Uhum. Por que não pode existir um ciclo ímpar? Porque se tivesse um ciclo ímpar, em algum momento ia ter duas arestas do mesmo emparelhamento. Não ia ser mais emparelhamento. E não seria um emparelhamento. Tá bom, então agora a gente chegou no consenso que só vai existir ciclos pares e caminhos, né? Nesse grafo H. Então, legal, pelo fato 1, quem é o fato 1? Vamos lá atrás ver. Fato 1 é esse aqui, ó. Que existe um emparelhamento M' que é maior do que o M, que foi o que a gente pegou desde o começo. Então, pelo fato 1, H vai ter mais arestas de M' do que de M. Concordam comigo aqui, nesse momento? Porque, por hipótese, a gente supôs o quê? Que M não era emparelhamento máximo. E M' é. E M' era um emparelhamento maior do que M. Aí, o que a gente fez até aqui? A gente usou o operador de diferença simétrica. O operador de diferença simétrica retirou a mesma quantidade de arestas de M e de M'. Concorda comigo? Uhum. Porque só tirou o que os dois têm em comum. Quem mais que
que essa operação que a gente efetuou, cadê? Que essa operação que a gente efetuou que tirou as arestas que tinham em comum entre M e M' e tirou as arestas pretas, que era a aresta que não pertencia nem a M e nem a M'. Então, isso não afetou a diferença de tamanho de M para M'. Se M fosse maior que M', se M' fosse maior que M, Continuou sendo permaneceu. assim. Continua sendo assim. Tá. Então, legal. Então, pelo fato 1, H contém mais arestas de M' do que de M. Então, vai existir alguma componente conexa P em H que inicia e termina em uma aresta de M'. Então, tem que existir uma componente conexa que tem essa cara aqui, ó. Uma componente conexa M', o vermelho não é emparelhamento M'. Então, tem que existir essa componente conexa que vai iniciar. Ah, outra. Essa componente conexa, ela vai ser necessariamente um ciclo ou um caminho, pessoal? Tem que ser um Caminho. caminho. Por que ele tem que ser um caminho? Porque se fosse ciclo, tinha a mesma quantidade de arestas de M e de M'. Uhum. Então, pelo fato do emparelhamento M' ser maior que o emparelhamento M, então vai existir uma componente conexa que é um caminho e necessariamente essa componente conexa vai começar com a aresta em vermelho, que é uma aresta de M', e vai terminar com a aresta vermelha, que é uma aresta também de M'. Então tá. Bom, acho que faltou falar alguma coisa. Inicia e termina com a aresta de M'. Então, legal. O primeiro... Opa, errei. O primeiro... Era para ter pego esse negócio aqui. O primeiro e o último vértices dessa componente conexa P, que é esse caminho que a gente tomou aqui, vou chamar isso aqui de P, é o caminho que inicia e termina com a aresta de M', são M' saturados. Por que eles são M' saturados, pessoal? Em P. Esse caminho aqui, por que ele é M' saturado? Porque o primeiro e o último vértice estão no... Como é que é o nome? Cobertos. Isso, são cobertos pelo emparelhamento. M'. Tá, eles são M' saturados. Pergunta, eles são M saturados? As arestas de M aqui estão em lilás, hein? Uhum. E aí, M' você falou que eles são M' saturados. Pergunta, eles são M saturados? Não. São? Não. Não, por que não são? Porque eles já são M' saturados. Não, não é porque eles já são M' saturados, é porque o emparelhamento M não satura o primeiro e o último vértice desse caminho. Ok? Então, eles não são M saturados, eles são M insaturados. Então, vamos lá. Então, esses caminhos aqui, perdão, o caminho P, os vértices deles são, o início e o fim são M' saturados e são M insaturados. Ora, se esse caminho P, ele é M insaturado e ele é um caminho M alternante, o que é que isso quer dizer, pessoal? Que ele é M aumentante. Quer dizer que ele é um caminho M aumentante. Por quê? Porque ele é um caminho M alternante e os vértices de início e fim são M insaturados. Isso aqui concluiu a demonstração, por quê? Eu acho que a gente chegou, o que foi numa contradição aqui, eu não lembro. Era contrapositivo que ele queria. Era contrapositivo. Então, a gente quis mostrar se M não é um emparelhamento máximo, G contém caminho M aumentante. A gente mostrou quem é esse caminho M aumentante. Uhum. A gente encontrou o P aqui, que é um caminho M aumentante.
Isso aí. Compreendida essa demonstração aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Se não ficou, eu vou tocar para frente. Pode ir? Por mim, beleza. Deixa eu voltar para os slides aqui. Tá bom, então a gente acabou de fazer a demonstração do Teorema de Berg, né? Tá. Para qualquer subconjunto, agora que a gente está falando sobre emparelhamento em gráfico bipartido, tá, pessoal? Para qualquer conjunto S, que é subconjunto do conjunto de vértices, nós definimos o conjunto vizinhança de S em G como sendo o conjunto de todos os vértices adjacentes aos vértices de S. Isso aqui é fácil. Deixa eu só voltar aqui para dar esse exemplo para vocês no tablet. Vai, travou aqui? Tá, ele falou aqui que é o conjunto vizinhança. Pessoal, vocês lembram quando a gente estudou vizinhança de um vértice? Dado que eu estou com o vértice V1 aqui, o que é a vizinhança de V1? É o conjunto de todos os vértices que estão adjacentes a V1, ok? Então, vamos dizer, o que é a vizinhança, por exemplo, de V2? É o conjunto de todos os vértices que estão adjacentes com V2, não é? Isso. Tá, a mesma coisa vai acontecer, né? Se eu tiver um vértice Vn aqui. O que é a vizinhança de Vn? É o conjunto de todos os vértices que estão adjacentes a Vn. Agora, essa notação que foi introduzida para vocês é a notação de conjunto vizinhança, S. O que é um conjunto vizinhança S? O conjunto vizinhança S é o conjunto formado por um montão de vértices e aqui a gente tem o conjunto vizinhança de S em G. Então, aqui a gente vai chamar de vizinhança de S em G. Quem é? Toda essa vizinhança dos vértices que estavam em S no grafo G. Compreendido? Uhum. Beleza. Vou voltar aqui. Só um minutinho aqui que eu acho que tem alguém agoniado falando comigo aqui no telefone. Pessoal, vou só responder uma mensagem aqui, vou fechar o áudio bem aqui, tá? Que o coordenador mandou uma mensagem aqui, tem vezes que é coisa urgente. Um minutinho. Tranquilo, pessoal. Parece que a gente perdeu um professor substituto aí. O cara demorou a mandar a documentação, mandou um dia depois que acabou o prazo.
De Vacilo. propósito. Sei lá. Vacilo. Acontece. Tá bom, já que eu tinha parado, eu tinha falado sobre a definição de conjunto vizinhança. Ok. Agora vamos fazer o seguinte: a gente vai supor que G é um gráfico bipartido com bipartição x e y. Em muitas aplicações, a gente deseja encontrar um emparelhamento em G que sature todos os vértices de x. Tem um exemplo aqui, ó, que é um problema da atribuição de pessoal. Vocês conhecem esse problema aqui, pessoal? Um problema bem legal da literatura. O problema da atribuição de pessoal é um problema de otimização que ele funciona da seguinte maneira. Imagina que vocês têm uma empresa. Aí vocês, em um determinado momento, vocês estão modernizando sua empresa. Sei lá, pensa numa empresa de agricultura, o que vocês quiserem. Aí a empresa de vocês adquiriu, sei lá, digamos, 4 máquinas. E são máquinas distintas, cada máquina faz uma coisa diferente. Porém, são máquinas que necessitam ter ter alguém especializado para manipular elas, né? E vai lá, você abre um processo seletivo para contratar alguém para trabalhar nessa máquina. São 4 máquinas, aparecem 5 candidatos. Aí o que acontece? Você vai avaliar cada um desses 5 candidatos em cada uma das 4 máquinas e vai verificar qual candidato que se adequa melhor para trabalhar em qual máquina. Entendeu? Basicamente, você vai tentar um emparelhamento do candidato com a máquina. Estão entendendo qual que é o negócio aí? Você tem uma bipartição de pessoal e uma bipartição de máquina. Aí você está querendo achar um matching perfeito dessa bipartição aí. Conseguiram entender? Deu para dar uma visualizada. Então, também não é um problema que a gente vai trabalhar. Estou só falando porque é um exemplo e assim é um exemplo que traz uma alusão bacana para o problema. Então, legal. A gente conhece condições necessárias e suficientes para a existência de tal emparelhamento, né? Um emparelhamento que vai saturar, na verdade, não é um emparelhamento perfeito, mas um emparelhamento que vai saturar os vértices de um conjunto, né? Por exemplo, como apareceu mais candidato que máquina, esse emparelhamento aí, no caso, vai saturar o conjunto das máquinas, né? Então, tais condições são providas pelo Teorema de Hall, 1935. A gente, nessa disciplina aqui, a gente não pode ver um teorema, que o que a gente quer fazer com ele? Provar? É provar, quer demonstrar, né? Então, vou pedir para vocês tirar um print desse teorema aí, que a gente vai tentar demonstrar ele aqui. Perfeito. Acho que eu vou apagar isso bem aqui, que vai me atrapalhar. Então, tiraram um print aí, eu vou projetar aqui agora do tablet, tá? Beleza. É o teorema qual que a gente quer mostrar? O teorema de Hall. O teorema de Hall é esse aqui. Ah, eu não lembro se eu coloquei a referência do outro teorema lá, pessoal, para vocês. Mas, enfim, esse material aqui está todo lá, salvo engano, a partir da página 70. Tudo aqui está lá do livro do Bonde do Murphy, tá?
Tem no livro do Jaime também, mas essa parte de emparelhamento eu acho o livro do Bond muito melhor, tá? Uhum. Tá bom? O que que o teorema de Hall diz pra gente? Esse teorema é 5.2 da página 72 do livro do Bond, é o teorema do Hall de 1935, tá? Esse teorema ele diz o seguinte: seja G um grafo bipartite com bipartição XY, então G contém um emparelhamento que satura todo o vértice em X, se somente se NS, a cardinalidade de NS é maior ou igual que a cardinalidade de S para todo S que está contido ou é igual que X. Legal? Essa demonstração é do tipo bicondicional. Como é que a gente responde demonstração do tipo bicondicional, pessoal? E de volta. Ida e volta. Como é que seria a ida dessa demonstração aqui, dessa proposição? Aí se um grafo é bipartido, Não, não, não. então. Se um grafo G é bipartido, isso é informação complementar. Ah, tá, é a parte de baixo foi mal. Isso. G contém emparelhamento se não. G contém emparelhamento que satura todo o vértice em X se somente se Não, calma. Eu quero só a ida. A ida é se G contém contém emparelhamento emparelhamento. que satura todo o vértice em X. Uhum. Então, Então, o, a vizinhança de X é maior que. Não, não, a a vizinhança de vizinhança. S é maior que S. Isso, a cardinalidade da vizinhança de S é maior que a cardinalidade de S. Para todo S contido em X. Em X, isso aí, tá. Então, obrigado aí, Natan. Vamos pensar. Então, S é um subconjunto de X, né? Pode ser inclusive próprio. Aí, o que que ele está falando? Que, por hipótese, isso aqui é demonstração direta, tá, pessoal? Dá para sair. Demonstração direta. A primeira vez que você quer usar direto. Essa aqui é porque é fácil. Vamos pensar. Ele está falando que G contém um emparelhamento que satura todo o vértice de X, não é? Então, legal. Então, cada vértice de X está emparelhado com, no mínimo, não, está emparelhado com exatamente um vértice de Y. Porém, o que, que ele fala aqui? Contém um emparelhamento que satura todo o vértice de Y. Porém, cada vértice em X não impede nada que ele aponte para mais de um vértice em Y. Mas, no mínimo, existe uma aresta de um elemento em X para um elemento em Y. Né? Até aqui tá ok, pessoal? Ok. Beleza. Então, vamos pegar qualquer S que é subconjunto de X aqui. Qualquer conjunto de vértices. Vamos pegar S igual que X. Vocês concordam comigo que sempre que eu pego um conjunto S que é subconjunto de X, o subconjunto aqui que eu vou pegar da vizinhança de S que está em Y, ele vai ser no mínimo igual a cardinalidade de S? Sim ou não? E por quê? Sim, né? Porque no mínimo ele vai. Como ele é vizinho do. Como ele emparelha, cada vértice de X está emparelhado com cada vértice de Y, Uhum. então cada conjunto de vértice que eu tomar em X vai ter no mínimo um correspondente em Y. Concorda? Porém, o número de vértice aqui em NS pode ser maior do que o número de vértice em S, não é? Porque além das arestas emparelhadas, pode existir aresta em NS para outros vértices de Y. Ok? Ok. Então, se isso é verdade, a gente conclui que
a cardinalidade de NS, isso aqui é uma barra, tá? É maior ou, no mínimo, igual que a cardinalidade de S. E concluímos a demonstração da ida. Ok? Compreendido isso aí? Uhum. Beleza. Quando vocês não estiverem entendendo, vocês gritam, pelo amor de Deus. Como é que é a volta, pessoal? Essa demonstração. Como é que seria a volta dessa proposição aí? Ah, complicados esses termos. Se Ó, se o cardinalidade da vizinhança de S é maior ou igual a cardinalidade de S para todo S contido em X, então G contém um emparelhamento que satura todo o vértice em X. quando tem emparelhamento que satura todo o vértice em X. Ótimo. Então, essa aí é a volta. Mas a volta eu já dei a dica aqui, que ela vai ser por contradição. Como é que vai ser a contradição disso aí, Nathan? É aquele mesmo se, mas o então é não contém emparelhamento que satura todo o vértice. Não contém emparelhamento que satura todo o vértice. Perfeito. Então, legal. Por contradição, a gente vai... Eu acho que tem algo errado. Isso aqui não vai ser contradição, não. Ah, tá legal, tá certo. É porque aqui em cima. A gente supôs, a hipótese nossa é que G é um grafo bipartite, satisfaz isso aqui, ó, que a vizinhança de S, a cardinalidade da vizinhança de S é maior ou igual que a cardinalidade de S, para todo S contido em X, e por contradição, a gente vai supor que G não contém emparelhamento que satura todo vértice de X. Vamos chamar M estrela do emparelhamento máximo, tá? Beta de G. E a gente vai chamar U de um vértice M estrela insaturado em X. Onde é que eu desenho aqui o... Ih, rapaz, já tá ali. Eu queria desenhar aqui antes. Ah, bem aqui, ó. Ótimo. Pelo que a gente está querendo, então vai existir um vértice U. Vou colocar aqui fora, tá? Só para não bagunçar demais. Vão ter vértices U e U'. Nossa, esse U' ficou feio. U e U', de forma que tanto U como U' podem estar apontando para o mesmo vértice. Então, se isso acontece, U' vai estar emparelhado e U vai estar não emparelhado. Ok? Dessa forma, todo mundo aqui em X está emparelhado com algum vértice em Y, exceto o linha. Por que, que o linha não está emparelhado? Porque alguém já emparelhou com a vizinhança de Ulinha. Podia ter outros, né? Ulinha podia estar aqui, podia estar aqui, ok? Inclusive, além de Ulinha, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Outros vértices poderiam compartilhar a vizinhança. Por exemplo, esse aqui, ó, opa, ser vizinho desse. Esse aqui ser vizinho desse também. Esse aqui poderia ser vizinho desse. E esse aqui poderia também ser vizinho daquele. Poderiam compartilhar a vizinhança de várias formas. Ok? Tá bom. Mas o importante para a gente aqui, nesse momento, é que existe o vértice U, que ele é M estrela insaturado, né? E M estrela é o emparelhamento máximo. Tá bom? U é um vértice M estrela insaturado em X. Então, legal. Agora a gente vai denotar por Z o conjunto de todos os vértices conectados a U por caminhos M estrela alternantes. Tá legal. Então, a gente tem o vértice U aqui, ó. U, ele chega até esse vértice aqui. Agora ficou bagunçado demais, hein? Para apagar todo mundo e fazer de novo isso aqui.
Eu vou fazer só alguns, tá, pessoal? Só para a gente entender o que está acontecendo. Tem o que tem nesse, o linha. Vou pegar esse aqui, conecta com esse, conecta com esse. Esse aqui conecta com esse, com esse. Agora, legal. Eu vou pegar umas arestas do emparelhamento aqui. O não tá, né? Mas o linha tá. Então, o linha tá emparelhado com essa aresta aqui. Esse outro vértice aqui emparelha com a de baixo. Esse outro aqui emparelha com ali de cima. Esse aqui emparelha com esse aqui. Tá, e esse aqui emparelha com esse, né? Aí, o que que acontece? Eu tenho o U, que está M estrela insaturado, e eu vou tomar agora o emparelhamento Z. O emparelhamento Z não, é o caminho Z, é o conjunto Z, na verdade. O conjunto Z, que é o conjunto de todos os vértices que são conectados a U através de caminhos M alternantes, por caminhos M estrela alternantes. Então, U vai ser quem? Vai ser todos os caminhos que conectam a ele, ó. Esse passa aqui, vem para cá, 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 vem para cá. Então, todos os vértices que estão nesse caminho aí vão entrar em Z. Todos os vértices que eu conseguir chegar, sair de U e eu alcançar ele através de um caminho M estrela alternante vão pertencer ao conjunto Z. Ok? Então, quem que são os elementos do conjunto Z? Todos os vértices alcançados a partir de U por caminhos M estrela alternante. Ok? Uma vez que esse emparelhamento M estrela é máximo, então M estrela não possui caminho M aumentante. Então, se M estrela não possui caminho M aumentante, então o único vértice M insaturado em todos esses caminhos que foram tomados, aqui vai ser o U. Vocês concordam? Todos os outros vértices de extremidade vão estar M saturados. Por quê? Porque o emparelhamento M estrela é o emparelhamento máximo. E se o fosse M saturado e existisse um outro vértice na extremidade aqui, alcançado por U através de caminho M alternante, que também fosse M estrela insaturado, o que eu saberia sobre esse caminho? Que ele seria M aumentante. Seria a M aumentante. E, por hipótese, ele não existe, por quê? Porque M estrela é máximo. Então, o único vértice que pertence ao conjunto Z, que está M estrela insaturado, é o vértice U. Ok. Então, U é o único vértice, M estrela insaturado em Z. Tá, então agora eu vou definir dois conjuntos. Eu vou definir o conjunto S, que quem é o conjunto S? É o conjunto resultante da intersecção de todos os elementos alcançados a partir de U por caminhos M estrela alternantes, intersecção com X. E eu vou definir também o caminho T. O que é o caminho T? A mesma coisa. É o conjunto de todos os vértices alcançados a partir de U por caminhos M estrela alternantes, só que agora é intersecção com Y. Uma intersecção com X, o outro é intersecção com Y. Então, legal. Quando eu tomar esses caminhos, esses conjuntos ST, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, ó, agora. Percebam, em cima eu tenho o conjunto de vértices da parte X. Embaixo eu tenho o conjunto de vértices da parte Y. Por hipótese, esse grafo nosso é bipartido. A parte de cima, então, não existe
aresta entre eles, perdão, o mesmo acontece na parte de baixo. Ok? Até aqui, pessoal? Estão entendendo até aqui, sim ou não? Beleza. Então é o seguinte, perceba que esse teorema nosso, ele falava que todo S que é subconjunto de X, né? Então eu posso tomar qualquer S que pertença a essa parte de cima aqui, ok? Só que lembra, por hipótese, isso aqui tem que valer, como é que foi mesmo que nosso enunciado? G bipartido, a vizinhança de S é maior ou igual que S para todo S que é subconjunto de X. Então, se a gente mostrar que existe um subconjunto de X para qual isso não vale, já está solucionado o problema. Então, por contradição, a gente está fazendo o quê? A gente está supondo que G não contém emparelhamento que satura todo vértice de X. Não contém emparelhamento que satura todo vértice de X. Ok. Vamos ver o seguinte. Tá. Quem que é? Vou tomar esse conjunto S aqui que já está destacado, tá, pessoal? Aí a pergunta é, eu vou tomar, não vou tomar qualquer, eu vou tomar um subconjunto S, mas de forma que esse subconjunto de S, ele englobe o U, ok? Por que que é importante ele englobar o U? Porque o U fazia parte da nossa hipótese. Talvez tudo que a gente fez aqui até agora, ele seria verdade se você descartar o U. Então, o caso particular que a gente vai estudar é quando o subconjunto S for composto por um subconjunto de vértices, incluindo o vértice U. Por quê? Porque, por hipótese, o que a gente tinha? Tá, por hipótese não. A tese nossa, a contradição, era que G não contém emparelhamento que satura todo o vértice de X. Então, o vértice de X que está não saturado aqui nesse momento é o vértice U. Ok? Legal. Então, o que vocês me dizem? Tá, vou ler essa parte aqui. Ó. Ele diz que os vértices em S menos U estão emparelhados em M estrela. Isso aí vocês concordam comigo, né? Se eu tiro o U aqui, olho para esse conjunto, todos os vértices que estão em S menos U, está todo mundo emparelhado. Por quê? Por causa da forma que eu peguei os conjuntos S e T. Quem são os conjuntos S e T? É o conjunto Z intersecção com o conjunto X e o conjunto Z intersecção com o conjunto Y. Então, na verdade, quando eu peguei os conjuntos S e T, vamos olhar para o gráfico lá no começo. Era um gráfico bipartido. E quem que era o Z? É o conjunto de todos os vértices alcançados a partir de U por caminhos M estrela alternante. Então, quando eu peguei aquela intersecção do Z com X e do Z com Y, o que eu fiz? Eu tirei todos os vértices e todas as arestas do grafo que não são alcançados por U. Então, eu só tenho essa parte que é relevante aqui do grafo para eu olhar. Ok? Voltando novamente. Como eu peguei arestas que estão em Z, ou seja, que são alcançadas por caminhos M alternantes, M estrela alternantes, então todos os vértices em S menos U estão emparelhados com algum vértice em T. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Como é que é o seu? Pode repetir? Eu me perdi.
Tá bom, vamos lá. Vocês concordam comigo que todos os vértices que estão aqui, ó, no emparelhamento S menos U, eles estão emparelhados com alguém aqui embaixo, nesse conjunto T? Ah, sim. Sim, né? Então, todo mundo ali de S está emparelhado com alguém aqui em T. Em S menos U, né? Agora, percebam o seguinte. Se isso é verdade, então eu sei que a vizinhança de S, de qualquer subconjunto S que eu tomar, essa vizinhança ela vai ser sempre menor ou igual que T, né? Na verdade, se eu pegar um S menos U, se eu tirar o vértice U, essa vizinhança vai ser exatamente igual que T. Opa! Concorda comigo? Por quê? Porque cada vértice que eu colocar aqui em S, ele vai ter que ter um correspondente aqui na vizinhança de S. Então, a vizinhança de S, ela vai ser exatamente igual ao T que eu tenho aqui embaixo. Por quê? Porque para cada S que eu aumentar aqui nesse conjunto, vai aumentar um elemento também em T. Por quê? Porque cada elemento de S está emparelhado com um elemento de T. E S, e aqui T aqui embaixo é a vizinhança de S. Então, se eu adicionei um elemento em S, eu adicionei um elemento em T. E como cada elemento de S tem um vizinho em T, então quando eu adiciono um elemento em S, eu aumento também a vizinhança em Vizinhança T. de T. Isso. Ok. Então, o que a gente sabe sobre essa vizinhança desse S aqui agora com a cardinalidade dessa vizinhança de S com relação à cardinalidade da vizinhança de T? É menor ou igual, né? O seu botou ali. Não, cadê? Menor ou igual à vizinhança aqui. Eu estou comparando S com T. Ah, tá. Cardinalidade de ST. Não, mas peraí. Isso aqui, na verdade. Ah, tá. Não, aqui era NS. Aqui eu estou falando S. Não é isso aqui não, que é NS. Aqui eu estou falando agora é S. A cardinalidade de S, aquela desigualdade lá eu estava comparando era esses dois, o NS com o T. Agora eu Uhum. estou querendo comparar o S com o T. É maior ou igual? Maior ou igual, não. Só Vamos lá. igual. Igual também não. Ah, eu errei dos duas, não é possível. Então, perceba o seguinte. Todo elemento do S não está emparelhado com um elemento no T aqui, porque a gente tirou todos os outros vértices. Uhum. Vamos voltar aqui de novo. O que eu peguei? Eu peguei aqui só os vértices que estão em caminho M alternante, ok? Então, todos os outros vértices da parte Y eu joguei fora, Ok. ok? Então, quem que ficou aqui? Só ficou vértice que está emparelhado em X com algum vértice que está emparelhado em Y, Uhum. ok? Então, todos os vértices que estão aqui em X tem que ter a mesma quantidade dos vértices que estão em Y. Por quê? Porque eles estão emparelhados. Então, a mesma quantidade de elementos que tem em X tem que ter em Y, ok? Com exceção de quem? Dil. De U. Então, quem que é a cardinalidade de S com relação a T aqui? É T mais um, então, né? É, isso. S é T mais. Na verdade, eu ia falar que S é uma unidade maior que T, não é? Uhum. Então, na verdade, é isso aqui. Ó. T é igual que S menos 1. Que é a mesma coisa de eu falar que S é igual a T mais 1, né? Uhum. Só eu passar o menos 1 para o outro lado. Agora que o senhor revisou que eu fui entender. Tá bom. Então, isso aqui é o nosso I. Eu acho que nem pode ser I, porque eu acho que a gente já chamou alguém de I aqui em cima, né? Ou não? Não, esse nome não. Pode ser I, então.
Fui lá no outro. Tá. Então, esse aqui é o nosso I. Agora, o que a gente está falando aqui? Ó? A gente está falando que a vizinhança de S contém ou é igual que o T. A vizinhança de S, que é isso que está aqui embaixo, contém ou é igual que o T. Por quê? Porque, na verdade, poderia existir uma aresta daqui para aqui, não é? Então, a vizinhança do S poderia ser um pouquinho maior do que o T. Mas quando eu aumento o tamanho do S, cada elemento de S vai estar emparelhado com o elemento de T. Vou tirar esse mundo de aresta aqui. Então, a vizinhança de S contém ou é igual que T. Porém, para esse caso particular que a gente tomou aqui, a vizinhança de S pode ser maior ou igual que T aqui, quando eu pego o grafo G geral. Mas nesse caso aqui que a gente tomou, cadê? O emparelhamento por caminhos M alternantes, nesse caso particular que a gente está trabalhando, a vizinhança de S vai ser sempre igual ao T. Então, se a vizinhança de S é igual ao T, a gente tem o fato 2. O que acontece? Se a vizinhança de S é igual ao T, então eu posso substituir esse T aqui, ó. Quando eu faço substituição, eu vou ter esse negócio aqui, ó. Por 1 e 2, eu tenho que a vizinhança de S é igual ao S menos 1. Então, se a vizinhança de S é igual que S menos 1, então eu posso concluir o quê? Que a vizinhança de S é menor que o S. Para a gente, isso é o quê? É uma contradição. Mas a gente estava supondo era por contradição mesmo. Aqui, ó, por hipótese, a vizinhança de S não era maior ou igual que S? Uhum. Então a gente chegou a um absurdo aqui. Se a gente chegou num absurdo, a gente tinha suposto que P, então, não Q, né? Como a gente chegou num absurdo aqui, a gente mostrou que P, então Q, que é verdadeiro. Isso. Compreendido, pessoal? Uhum. Alguma dúvida nessa demonstração? Essa aqui é complicada. Essa foi um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar e-mail, ou então se quiser falar agora. Mas ela está aqui, ó, página 72, lá do livro do Bonde. Beleza. Aí já está dando 4 horas. Ó. Legal. Então, vocês estão vendo o slide aqui que eu estou projetando? Sim, sim. Tá bom. Aqui tem um corolário do Teorema de Hall. É o corolário 5.2. Vocês vão encontrar ele na literatura como o Teorema do Casamento. Esse Teorema do Casamento, eu vou explicar para vocês. Ele tem muita... Eu acho que é uma das coisas que tem muito material e muito exemplo lúdico, né, sobre ele na internet. Ele demonstra ter uma... Não é uma piada, é uma situação, uma alusão que a esse teorema aí, que é derivado do Teorema de Hall, que ele diz o seguinte: se você tem uma vila, né, uma cidadezinha pequena, que cada moça conhece K rapazes e cada rapaz conhece K moças, ou você tem uma bipartição, né, do conjunto independente de moças e o conjunto independente de rapazes, supondo os casamentos heterossexuais, né? Então ele fala que sempre vai existir um match imperfeito, ou seja, vai existir um casamento entre esse conjunto de moças e rapazes aí. E isso aí é ilustrado aqui, né, pelo corolário 5.2, teorema do casamento, que diz: se G é um grafo bipartite K regular, com K maior ou igual que zero, então G possui emparelhamento perfeito.
Vou beber uma água aqui. Legal. Vamos falar sobre coberturas. Uma cobertura de vértices de um grafo G é um subconjunto K de V, tal que toda aresta de G possui, no mínimo, uma extremidade em K. Uma cobertura K é uma cobertura mínima, denotada por alfa de G, se G não possui, uma cobertura K é uma cobertura mínima denotada por alfa se G não está cobrindo K. Se G não possui uma cobertura K', de forma que K' seja menor que K. Tá. O que era o emparelhamento, pessoal? Me ajuda a lembrar isso aí. O que era o emparelhamento? O emparelhamento. O emparelhamento era Um conjunto de quê? de arestas. Conjunto de arestas. O que é que ele podia ter ou podia não ter 2 a 2? Não poderiam compartilhar Vértices. vértice. Então, o problema do emparelhamento, vocês concordaram comigo que era um problema de Maximização. maximização. Por quê? Trivial, uma solução trivial ao problema de emparelhamento seria você dar um emparelhamento vazio, por exemplo, né? Vazio é um subconjunto que é um emparelhamento, por definição, porque você tem um conjunto de arestas que não compartilham vértice, ok? Se tem um conjunto vazio, é um conjunto de arestas também e não tem vértice comum. Legal. Então, o objetivo do ideal para a gente, quando a gente trabalha com emparelhamento, seria achar o emparelhamento máximo ou o emparelhamento perfeito, que é geralmente o que a gente procura, né? Então, é um conjunto de arestas que vai estar cobrindo os vértices do grafo. Percebam, o problema que a gente está trabalhando agora é o problema de cobertura de vértices. Cobertura de vértices é um conjunto de vértices que vai estar cobrindo as arestas do grafo. Percebam que existe algum erro talvez na semântica do problema. Porque quando você fala cobertura de vértice, qual que é a impressão que você tem? Que você vai estar cobrindo os vértices, não é? Uhum. E, na verdade, não é cobertura de vértice, é cobertura por vértice. Só que a tradução... É como se fosse um emparelhamento só com vértices ao invés de arestas? Não é bem um emparelhamento, não. A ideia é que você vai ter um conjunto de vértices que ele vai cobrir todas as arestas do grafo. Seria o problema dual, né? Onde você tem o emparelhamento, é um conjunto de arestas que cobre os vértices. Na cobertura de vértices, você tem um conjunto de vértices que cobre as arestas. Ok? Só que as regras são um pouquinho diferentes. Perceba, o problema do emparelhamento é um problema de maximização. E o problema de cobertura de vértices, pessoal? É um problema de minimização ou um problema de maximização? De minimização, né? Você quer o mínimo de vértices para cobrir o máximo de arestas. Perfeito. Que você quer um conjunto mínimo de vértices que seja necessário para cobrir todas as arestas do grafo. Percebam, na letra A gente tem uma cobertura de vértice. Os vértices que estão destacados em preto, eles estão cobrindo todas as arestas desse grafo. Da mesma forma, a gente tem aqui na figura B, essa cobertura da figura A é uma cobertura que usa 5 vértices para cobrir todas as arestas do grafo. Na B, a gente tem uma cobertura mínima, com 4 vértices, a gente consegue cobrir todas as arestas do grafo G aqui, que foi apresentado. Bom, basicamente é isso. O problema de cobertura por vértices, que a gente chama de cobertura de vértices,
por padrão aí, né? Já está na literatura com esse nome. É um problema onde a gente vai delimitar um conjunto de vértices que vai cobrir todas as arestas do gráfico. Percebam que lá, quando a gente fala de emparelhamento, as arestas não têm vértice comum. Aqui, no caso da cobertura de vértice, dois vértices cobrem a mesma aresta, não tem problema. Ok? Uhum. Legal. Então, tem um teorema para vocês resolverem aí, uma demonstração. Eu coloquei aqui, ver demonstração à parte, só que eu não vou fazer, isso aqui vai ficar de exercício para vocês, tá? Esse teorema é o teorema 5.3, também lá do livro do Bond, do Murphy, a partir da página 74, vocês vão encontrar eles. Ele diz o seguinte: se um grafo bipartite, o número de arestas é, no máximo, em um grafo bipartite, o número de arestas em um matching máximo. Quem é o emparelhamento máximo, pessoal? O que a gente denotou como emparelhamento máximo? Que cobra o maior número de... Não, sim, mas a gente denotou por quê? Que símbolo? O que a gente usou para denotar o emparelhamento máximo? Beta. Isso, beta. De G. Então, está falando que o emparelhamento máximo, beta de G, é igual ao número de vértices em uma cobertura mínima. Quem é a cobertura mínima? Alfa. Alfa de G. Então, ele está falando aqui que o beta de G é igual ao alfa de G. Essa demonstração é linda, hein? Vocês, quando aprendem a fazer essa demonstração, que eu acho que foi uma das demonstrações que, quando eu aprendi a fazer, eu fiquei mais orgulhoso de mim mesmo. Muito linda essa demonstração aqui. E assim, é uma demonstração que ela não é difícil, não. Quando você entende o conceito de gráfico bipartite, emparelhamento e cobertura de vértice, sai muito fácil. Uhum. Tá bom? Então, pessoal, a próxima aula, a gente não vai ter aula de conteúdo, porém eu vou estar disponível aqui para vocês, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? Porém, eu deixo esse material aqui, que é um material que também fala sobre emparelhamentos perfeitos, né, da página 76 do livro do Bond e do Murphy. Fala sobre emparelhamento perfeito. Logo na sequência, ele também fala sobre coberturas. No livro do Jaime, não lembro a página, mas também tem. Deixa eu ver se eu coloquei a página aqui. Página 94, ó. Ele vai falar também sobre cobertura mínima e emparelhamento. Bom, pessoal, eu gostei muito dessa disciplina. Espero que vocês tenham aprendido, né, o suficiente para ajudar vocês no curso. Espero que essa disciplina também ajude vocês aí na vida a serem pessoas melhores também, tá? Eu fico muito agradecido por vocês estarem participando das aulas. Peço desculpas aí, qualquer inconveniente que teve aí na disciplina, mas é coisa que acontece, né? E, bom, acho que por hoje é só. Espero ver vocês aí nas próximas disciplinas do curso. Por enquanto, eu estou pegando a disciplina de teoria da computação aí, então, quando vocês forem fazer teoria da computação, a gente vai se esbarrar de novo. Uhum. Eu queria abrir espaço aí, se vocês quiserem falar alguma coisa. Tranquilo? Tranquilo, valeu, professor. Muito obrigado pela disciplina aí. Gostaram da disciplina? Eu gostei bastante das aulas do senhor. Eu confesso que é um pouco mais complexa a disciplina do senhor, né? Mas tem as dificuldades a mais, mas o senhor explica muito bem. Foi tranquilo. Beleza. Então, até mais. Semana que vem tem a lista de exercícios para vocês entregarem aí, né? Uhum. Pessoal, eu vou me esforçar para tentar entregar a lista de exercícios de vocês antes de acabar o semestre, tá? Que vai, se eu não me engano, o semestre acaba no dia 15. Se eu não conseguir entregar para vocês dia 15, não vai demorar. Eu acho que antes do dia 20, é certeza que vocês estão com elas, tá bom? Sem pressa, professor, tudo bem. Tá bom, então, até mais aí. Eu gostei sim, mesmo achando que não fui muito bom nela. Não tem problema não, Fábio. Valeu aí. Pessoal, ó, abraço. Tudo de bom para vocês aí, tá bom? Beleza, professor. Tudo para o senhor também. Boa semana aí para o senhor. Boa sorte no curso aí, bons estudos. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Bom final de semestre e boas férias. Para o senhor também.